Olá, pessoal, boa noite. O pessoal já está chegando, estou vendo alguns fisioterapeutas por aqui. E o Jordano já chegou também, então eu já vou adicionar ele para a gente começar a conversar. Olá, Olá, boa tudo noite. bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo certo, e você? Tudo em ordem, tudo certo, graças a Deus. Muito bem, Jordano. Quero te agradecer primeiramente por ter aceitado o meu convite para essa live, para Imagina, começar bem a semana já. exato, com o pé direito. Estamos fazendo um intercâmbio, né, do Rio Grande do Sul Cara, vou te lá para o falar outro lado que, do país. que se fosse em outros lugares do mundo, a gente ia estar em países diferentes, com certeza. E assim, e É, possivelmente exatamente. países que não eram vizinhos um do outro, né? É, você é de onde mesmo, Jordano? De que Na cidade tu verdade, eu tá sou de São morando? Paulo, mas eu estou morando no Piauí há mais ou menos uns É. 2 anos. Eu fico na terceira maior cidade do estado aqui, que não é a capital, é uma cidade chamada Picos. Ela fica um pouquinho Uhum. mais no sul do que Teresina, que é a capital do estado, né? Mas de qualquer Ah, sim. modo, a gente está muito longe um do outro. Muito longe, é. Mas que bom que existe a internet, né? Que aí a gente pode compartilhar Exato, essas trocar uma trocas, ideia. né? Exato, Isso aí. exato. Muito Então tá bem, obrigado, viu, vamos. pelo convite. Eu acho que é sempre bom e válido, sabe, Alana, essa ponte entre físio e educação física. E eu sempre fico muito feliz em qualquer tentativa que seja da gente conversar sobre o que a gente pode se ajudar, sabe? Eu acho que eu, durante minha formação, eu tive muita experiência boa, porque eu sempre trabalhei com fisioterapeutas, principalmente eu me formei e daí para frente só foi com fisioterapeutas, então eu acho que Uhum. eu consegui ganhar muito com isso. Então, sempre trocar uma ideia com uma físio ou com um físio é sempre muito positivo, pelo menos para mim, e eu espero que seja bom para vocês. Com certeza, tu sabe que a gente passou por um momento de onde as nossas profissões discordavam ou brigavam entre si, né? Aham, Infelizmente, e hoje a gente está num caminho já de ver o que uma pode agregar muito na outra. uhum. E isso é bom para os nossos clientes, né? Os nossos pacientes, as pessoas que chegam até nós. E Sim, não com faz muito certeza. sentido, né, a gente ficar brigando, porque nós temos o nosso espaço, cada um tem o seu e tem muito para agregar, né? Uhum. Na prática profissional a gente se ajuda, mas é muito claro, assim, pelo menos para mim, onde eu tenho a percepção do tipo, meu, isso aqui eu preciso de ajuda dele, sabe? E isso aqui eu Uhum. posso estar colaborando. Então, eu acho que é quebrar mesmo esse paradigma, assim, de, isso aqui é meu, isso aqui é seu, sabe? É. Porque só o cliente, só o paciente vai perder muito com isso. E eu acho que cada vez mais essa integração é viável, sabe? Saiu esse ano, o ano passado, uma proposta de oficializar a intervenção do profissional de educação física em ambiente hospitalar, por exemplo. Então a gente Ah, está que legal. chegando perto, eu acho que esse diálogo cada vez mais vai ser viável e possível, sabe? Com os colegas da físio, com os colegas, enfim, do âmbito da saúde de maneira geral, né? Sim, claro. E até foi por isso justamente que eu te convidei, né? Porque eu vejo que essa parte que a gente vai falar hoje de prescrição, de exercícios, de treino de força, na verdade, mais especificamente, é uma parte que na nossa formação deixa a desejar, infelizmente. A gente tem treino de força, obviamente, né? Mas não do jeito que vocês têm, né? E eu acho que é isso que é o legal da educação física e isso que pode agregar para nós, porque a gente acaba não aplicando esse treino de força que a gente sabe que é bastante efetivo justamente por não Uhum, ter essa vivência. Então a gente precisa buscar isso fora, depois da faculdade. Alguns professores dão uma pincelada, mas de ainda não é força. tão a fundo como deveria, acredito eu. Sim. Mas é como tu falou, é uma construção, então talvez a gente chegue lá algum dia, né? Vejo que a gente deveria ter talvez uma matéria inteira sobre prescrição de treino de força, né? Uhum.
E então, enfim, talvez a gente chegue lá, Quem né? Mas sabe a enquanto gente não isso, está a gente não é, tá aqui colocando umas propostas novas aí, eventualmente reestruturar o curso de fisioterapia daqui a uns anos. Imagina que legal. que legal, E muito eu acho que legal. isso seria, assim, porque eu acompanho muito físios, principalmente aqui, sabe? Uhum. Nas redes, e eu tenho visto uma postura do fisioterapeuta em reorganizar a conduta dele no sentido de intervenção ativa. Então, é movimento o instrumento do meu trabalho, e aí eu vou instruir um processo de reabilitação por movimento. E o treinamento de força é o movimento sobre alguma resistência externa, né? Então, ele é um instrumento de intervenção, e aí quanto mais a gente tiver afinidade com ele, mais a gente consegue tirar de proveito disso, com certeza, né? E eu acho que tem um fator psicológico que eu percebo nos meus pacientes, que é aquela questão de eles querem fugir um pouco daquela fisioterapia convencional, que você vai lá, né, faz Uhum. tantas repetições de tanto, que é mais nós profissionais que atuamos do que o próprio paciente. Então a Sim. gente vive hoje uma distinção, isso não é mais o que as pessoas querem, né? Você não mantém mais um paciente dentro do teu trabalho dessa forma, né? E a Uhum. pessoa quer autonomia sobre o próprio tratamento, né? Uhum. E perder um pouco daquele cenário de fisioterapia, de tratar uma doença. Hoje em dia a Uhum. gente vê muito como uma atividade, né? Uma atividade física que o paciente faz 2, 3 vezes por semana, enfim. Então, essa característica do treino de força eu acho que ajuda nisso também, que o Uhum. paciente não se sente sempre em reabilitação, né? Ele está treinando. É treino Isso é para a muito vida, bom. né? E aí a gente perde Exatamente. essa estratificação de alguém. E aí talvez o primeiro toque, assim, e isso não cabe nem em termos de metodologia do treinamento, mas é mudar mesmo essa concepção, sabe? Hoje a gente entende que a atividade física e o exercício físico, né, orientado à atividade física sobre algum parâmetro adequado, ela está dentro do que a gente entende como um modelo de vida ideal. Então, o indivíduo que deve entrar na nossa intervenção, e isso, meu irmão é marombeirinho, ele sempre fala uma coisa e eu sempre falo, eu fico repetindo isso. Meu irmão fala que você entra numa sala de musculação, pelo menos deveria entrar numa sala de musculação para nunca mais sair. Tipo, não é projeto, não existe projeto, entendeu? Existe você Exatamente. entrar lá e permanecer lá. Por quê? Porque a variável mais importante, e aí eu sempre pergunto isso para os meus alunos, o que é mais importante para você entregar resultado? Aí os caras vão falar intensidade, carga, volume, etc. É aderência. Não adianta. Você entra numa determinada intervenção para nunca mais sair. Então não tem fim. E quando você começa a perceber isso como, poxa, eu vou trabalhar com treinamento de força, a nossa concepção de protocolo, de tratamento, ela modifica porque não tem fim. Você percebe? Sim. E aí eu acho que onde a gente mais pode ajudar as pessoas que estão trabalhando com treinamento de força, porque vai muito além do que eu entender o que o cara com AVC faz para melhorar a capacidade física ou que hoje em dia é apontado como um protocolo ideal para ele. Se eu souber das variáveis agudas de treinamento, e eu acho que é esse o X que tem se mostrado uma possibilidade, na minha opinião, melhor para intervenção, eu monto uma intervenção para ele de maneira ordenada, de maneira lógica, para o resto da vida. Eu vou progredir a capacidade física desse cara para o resto da vida, porque não tem fim as possibilidades que a gente tem em termos de manipulação dessas variáveis. Então, o primeiro toque, né, se eu pudesse dar algum toque em relação ao treinamento, é entender que você entra no treinamento para nunca mais sair. E força a gente está enviesado, né, porque sempre tem lá o cara na musculação, o supino, etc. Mas força é qualquer coisa que eu faça movimento contra uma resistência externa. Eu já estou treinando Isso. força. Entendeu? Exatamente. Então, quando a gente começa a pensar nesse conceito de treinamento, aliás, nessa concepção de treinamento, de você tentar incluir isso dentro do estilo de vida desse cliente, desse paciente,
eu acho que aí já há uma quebra de paradigmas grande o suficiente para você dar uma intervenção otimizada, sabe? Porque não vai ter fim, cara. Não vai ter fim. Esse cara É. nunca, em tese, deveria parar de fazer. É, na verdade, essa é uma questão, falando já dos nossos pacientes neurológicos, eles são pacientes que a gente, no geral, não dá alta, né? Uhum. Porque eles, enfim, são, assim como Ficam todo lá, mundo, né? Eles precisam ter uma atividade. Então, a gente só dá alta para o paciente, encaminhando ele para alguma outra coisa, né? Senão você não dá Uhum. alta. Você garante que ele vá para enfim, para um colega fisioterapeuta que trabalha com pilates, a gente faz muito esse intercâmbio, ou para um educador físico Uhum. que também faça atividades com esses pacientes, né? Com essas pessoas, né? Vamos Uhum. falar. Então, a alta, ela só se dá através de um encaminhamento, né? Mas falando um pouquinho, Jordano, da prescrição, uma coisa que a gente gosta de trabalhar dentro da fisioterapia é com objetivo, né? E claro que a prescrição do treino também sempre vai ter um objetivo, né? Ele Uhum. não vai fugir disso, né? Independente do paciente ter uma patologia ou não. Mas a gente Uhum. gosta de trabalhar com objetivos, né? Exato. E dentro do paciente neurológico, então, quando a gente for falar em trabalhar um músculo isolado, trabalhar um movimento, o que tu tem a falar sobre isso, né? Porque por vezes a gente trabalha uma coisa, por vezes a gente trabalha outra, mas do Uhum. ponto de vista de treino de força, assim, o que tu tem a me dizer sobre isso? Eu acho que é importante, assim, o norte, sabe? Qual é a empreitada da vez? Eu sempre respondo isso. Qual é a empreitada da vez? A intervenção que eu tenho com um idoso, ou com um paciente neurológico, ou com uma criança, com um atleta, ela tem que ser específica ao que eu e o cliente, paciente, indivíduo, determina como importante. E aí, basicamente, no treinamento de força, você vai ter duas vertentes, duas saídas quando a gente começa a pensar em objetivos. Quando eu penso num paciente neurológico, eu não estou muito interessado no tamanho do bíceps dele. E esse resultado, inclusive, não vai ser expressivo. Eu estou interessado em melhora de função, estou interessado em melhora de transferência postural, estou interessado em melhora da velocidade da marcha e da condição de fadiga crônica que esse indivíduo possa vir a ter. Eu estou interessado nisso. Então, quando eu determino um objetivo, ele vai determinar toda a minha intervenção. E isso também vai, consequentemente, determinar as características dos exercícios escolhidos e das variáveis que eu manipulo para prescrição de treinamento. Vou te dar um exemplo. Uma coisa é eu trabalhar um quadríceps numa cadeira extensora. Outra coisa é eu trabalhar um quadríceps realizando um agachamento, né, que seja ali nas limitações de cada indivíduo. Por quê? Porque eu estou pensando numa determinada função muscular, o outro facilmente é transferido para uma atividade com apelo funcional, que é o sentar e levantar, que é a transferência postural. Então, quando a gente pensa em objetivos, assim, na minha perspectiva, o paciente neurológico, ele se parece muito com o atleta. Eu não melhoro o músculo, eu melhoro função, eu melhoro o movimento. E aí, cabe você decidir com o cliente, paciente, e eu sempre vou ficar usando essas duas palavras, porque Sim. o que é importante para ele, sabe? O que brilha os olhos dele e o que ele determina como, assim, isso aqui é muito importante para mim. Eu tive uma cliente, ela nem era paciente neurológica, uma senhora, e era importante para ela voltar para a igreja e rezar a missa Uhum. ajoelhada. A intervenção toda foi montada para fazer com que essa senhora tivesse capacidade suficiente para ficar ajoelhada lá durante a missa, sabe? Porque para ela é importante, e não sei se para mim é ou não, mas para mim, a minha opinião pouco importa, né? Uhum. E assim, pelo menos isso também tem norteado, assim, dando uma ênfase um pouquinho maior no AVC, que é a população que eu trabalho, a Kerly Winstein, que é a pesquisadora, que a Camila, inclusive, foi fazer o pós-doc com ela, voltou, etc. Ela tem trabalhado comigo na minha tese de doutorado. Ela tem uma proposta de intervenção que é toda baseada em motivação intrínseca, sabe?
do tipo, o que é importante para o sujeito? Eu lembro um exemplo que ela geralmente usa nas aulas e tudo mais, que um dos pacientes que estavam em um determinado ensaio clínico lá, sobre essa proposta, ele era padeiro. E aí toda a intervenção era montada para ele voltar para a atividade laboral dele. Então, ao invés de Uhum. fazer um fortalecimento e tal, ele fazia um fortalecimento que lembrava muito aquela atividade específica que ele ia, sei lá, levantar um saco de trigo, etc, sabe? Então, o que é Sim, importante para o cara? E aí, cabe uma análise depois do que está faltando para esse cara voltar a fazer essa função específica que era importante para ele. Então, isso tem que nortear. Então, na ordem das escolhas dos meus exercícios, quais são os exercícios, em termos de sessão, que mais vão dar respaldo para a melhora dessa função que o cliente, paciente, achou que era importante? Eu coloco eles em primeiro, eu dou uma ênfase maior, posso aumentar o número de séries para ele, posso aumentar a intensidade se esse indivíduo achar. Então, assim, pensando em objetivo, eu tenho que pensar o movimento que mais entrega aquilo que o cliente quer. Pelo menos eu sim. penso treinamento de força assim, né? E depois, o que o cliente não sabe que ele precisa. E aí, na escala hierárquica, eu coloco, eu penso em treinamento de força assim. Então, eu sei que o glúteo médio estabiliza o quadril e para esse determinado cliente é muito bom. Eu coloco. Ele não sabe o que é importante para ele, mas eu, como profissional, que conheço, né, a população específica, sei das necessidades, eu coloco no meu treino. Então, quando eu estou pensando treinamento de força para essas pessoas, eu sempre fico nisso. O que é importante para esse cara, eu vou tentar devolver para ele. Ou melhorar a capacidade dele para exercer essa função específica. E aí eu não sei o que é importante para ele, tem que trocar uma ideia, trazer o cara para o centro da minha intervenção. Depois eu pergunto o que ele não sabe que é importante para ele. Porque aí eu vou entregar aquilo especificamente que ele quer, sabe? E Uhum. você matou a pau, assim. Essa é a primeira coisa que a gente precisa perguntar para a gente estruturar todo o treinamento, né? E se a gente for pensar, a essência é muito simples e às vezes a gente complica, porque a gente senta, né, para montar um treino, para montar uma sessão, para montar um mês de treinamento antes, né, Uhum. previamente, e a gente senta ali, faz tudo bonitinho, faz uma planilha, mas a gente esquece do essencial, que é perguntar para o paciente se aquilo faz sentido para ele ou não. E aí, às vezes, a gente tem um paciente que não está motivado, né, que não quer Uhum. fazer. Claro que ele não quer fazer, né? A gente também não quer ir lá e fazer uma atividade que não é do nosso Uhum. interesse. E às Exato. vezes a gente tem, não sei vocês dentro da educação física, mas nós dentro da fisioterapia temos uma questão assim, toda vez, toda sessão é alguma coisa diferente. A gente tem que entregar alguma coisa diferente, tem que fazer coisas grandes Uhum. e E não necessariamente, né? Você é vê? isso, e como se fossem muito elaboradas, e às vezes a gente deixa de lado aquilo que é simples e que é mais efetivo, Uhum. né? Às vezes a gente vê uma atividade de sentar e levantar que é tão essencial E e não a gente coloca deixa de ele lado na. porque é simples. Exato. E eu tendo a sempre estar muito inclinado ao simples, sabe? E quando você fala, isso também acontece com os meus alunos na educação física, então, quando a gente discute treinamento de maneira geral, os caras querem manter o aluno motivado. E ao invés de dar autonomia para o cara escolher o que é importante para ele, porque às vezes o cara tem dificuldade de sentar e levantar, eu coloco o primeiro exercício de sentar e levantar como o primeiro na sessão, para ele ser mais responsivo e ele identificar o resultado, porque eu acho que é o resultado que motiva o cara que está ali envolvido no treinamento, sabe? Poxa, eu tinha dificuldade nisso, eu estou percebendo no meu dia a dia que eu estou melhorando isso aqui. Melhorando. Aí, o que eu vejo, né? A gente começa a montar treinamento, ou dessa forma, de um ponto de vista meio bola de cristal, tipo, ó, daqui um ano eu vou estar fazendo isso aqui, coisa que é imprevisível, que o corpo humano Sim. é imprevisível, e a gente pode discutir isso já já. Mas também a gente e tem essa vertente, e tem uma outra galera que fala, ah, beleza, eu vou fazer tudo aleatório, sabe? Então, pega esse exercício, coloca aqui e vamos deixar dinâmico, mas fere um dos princípios do treinamento, que é o princípio da continuidade. Então, Sim. eu planejo um estímulo que tem que tirar você da sua homeostase, tem que te gerar um pouco de estresse, porque esse estresse é que o seu corpo vai se adaptar, e aí, Sim. quando você se adapta a esse estresse, eu progrido.
Aí você melhora, eu progrido. Se eu não tiver um determinado controle do estresse que eu te causo, porque o treino é totalmente aleatório, como eu vou ter certeza que a minha progressão está, enfim, aumentando o estresse que eu estou oportunizando a você? E aí, é por isso que eu acho legal, sabe, essa discussão, porque isso são princípios do treinamento, é tipo o alicerce. Um dos princípios é o princípio da continuidade. Se você não continua fazendo em um determinado momento, você tende a perder. Outro princípio é o princípio da sobrecarga progressiva. A partir do momento que você melhora a sua capacidade, eu tenho que gerar uma sobrecarga maior para você sempre ir super compensando e melhorando a sua capacidade ao longo do tempo. É outro princípio, norteia. Outro princípio, o princípio da especificidade. Falo com meus alunos, se eu quero nadar, não adianta eu correr. Eu tenho que nadar especificamente. Se eu quero andar na areia, eu tenho que treinar o meu treinamento na areia. Por quê? Porque os ganhos do treinamento são específicos às exigências ali do treino, né? E aí entra, se você quer, por exemplo, melhorar o teu sentar e levantar, você até pode treinar isoladamente teu quadríceps, porque a gente sabe que é importante, né? O quadríceps é um músculo importante para o levantar, mas se você não treinar o quadríceps dentro do sentar e levantar, que é o que tu tá falando, da especificidade, não vai ter a mesma efetividade. Exato. Então, existe uma comunicação, né? E dentro ainda do que o pessoal da Físio tem discutido bastante, e eu agradeço muito o pessoal da Físio de ter me ensinado isso, tem aquela questão da estrutura e função e da atividade de participação. Melhora de estrutura, eventualmente melhora de força num determinado músculo, não impacta a melhora de desempenho de atividade da vida diária. E o contrário é verdadeiro. Se o cara melhora a atividade da vida diária, eventualmente não é em função de uma melhora de participação. Às vezes o cara deu um outro jeito ali de realizar a atividade, que fez o cara voltar a andar no centro, enfim, melhorou a autonomia dele. A gente já está melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, sim, isso norteia a nossa prática também. E nossos movimentos, eles são complexos em termos de sistemas, né? Eles envolvem diversos sistemas, mas eles são muito simples. Aqueles que a gente, de fato, precisa para a nossa funcionalidade são movimentos simples. Né? Então, eu acho que isso é bastante importante. E um princípio que você falou, que é o da ordem, né? Às vezes também a gente fica pensando muito em como vai começar a sessão, se tu começa pelo aeróbico, se tu começa pelo treino de força, pelo treino de função. E talvez a gente só precise olhar para aquilo que é a maior necessidade, né? Ou o maior objetivo do paciente. E começar por aquilo ali. Exato. Não precisa ser tão complicado quanto a gente complica. Não. Assim, existe diversas variáveis. Então, quando eu penso num treinamento, eu tenho as minhas ferramentas. Então, tipo, eu vou construir uma casa, tenho várias ferramentas. Então, eu tenho a intensidade, que é a carga, tenho o volume, eu tenho a densidade, o tempo de descanso também é variável, a gente sempre deixa 1 minuto, mas isso é bem subjetivo. Sim. Eu tenho a ordem dos exercícios, eu tenho o tipo de exercício, se é máquina, se é peso livre. Eu tenho, em termos de tipo, se é um exercício mais balístico ou que eu tenho que fazer mais força, é uma outra variável. Eu tenho a instabilidade, se eu coloco ele em estabilidade ou instabilidade. Se vai fazer no chão ou se vai fazer em cima do bozu, por exemplo. É uma variável que eu posso estar manipulando. Eu tenho o tipo de contração muscular, se é uma contração excêntrica, isométrica. E aí, para cada uma delas, eu tenho uma maior aplicabilidade de uma variável aguda. Em relação à ordem, meus alunos adoram quando eu pergunto ordem na prova, porque a ordem é a coisa mais simples do mundo. A resposta da pergunta na prova é muito simples. Então, tipo, disserte sobre a ordem, uma variável aguda do treinamento. Porque a ordem a gente pode manipular. Então, eu posso colocar esse exercício primeiro na sessão, posso colocar ele por último. E a resposta é assim, ó. O que é mais importante, coloque em primeiro. Ponto. É isso, sabe? E a gente, de fato, inventa como você coloca, sabe? E, tipo, o que é mais importante? O exercício aeróbio, eu acho que nesse determinado momento, na esteira, porque tem a marcha ali, é mais importante no meu cliente. Coloque ele em primeiro. Eu queria muito fortalecer quadríceps. Coloca o exercício de quadríceps em primeiro. Eu queria muito melhorar essa questão da transferência postural. Coloca o exercício
que mais se relaciona com isso em primeiro na sessão. É isso. Professor, mas eu tenho que manter essa ordem sempre? Não, porque os objetivos também eles se mudam, porque eles progridem. Então, O tempo todo. exato. Então, se eu sentir que a ordem deve... Eu posso fazer isso aqui depois. E aí, os primeiros exercícios de qualquer sessão, eles são sempre os mais responsivos à adaptação. Isso em indivíduos saudáveis, em indivíduos com doença, em indivíduos com pacientes neurológicos. É sempre isso, sabe? Então, os alunos adoram. Eu geralmente acerto essa questão. Porque depende do objetivo. Qual que é o objetivo? Pega o exercício que mais tem a ver com aquilo, coloca ele em primeiro na sessão. Só. Isso. É simplicidade, mais uma vez. Exato. Né? Uma questão também que a gente precisa observar no paciente neurológico a gente precisa fazer muitas adaptações para o treino de força, muitas vezes, né? Porque o paciente que tem comprometimentos, aí a gente entra na especificidade, né? Que nós temos paciente que tem uma interferência da espasticidade, da incoordenação, enfim, uma série de questões que vão interferir na qualidade do movimento desse paciente, né? Sensibilidade, que é muito comum e interfere muito no nosso movimento, né? E a gente precisa fazer uma adaptação e uma escolha muito específica das atividades, né? E isso é uma coisa que eu aprendi também dentro da educação física, que foi... Os estudos científicos me ajudaram, os estudos de eletroneuromiografia, né, me mostrando assim, determinado exercício tem uma interferência sobre determinado músculo, né? Ou sobre determinado grupo muscular. E isso é uma coisa bem interessante que eu vejo que muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? Então, até é uma pergunta que eu te faço. Existe uma variedade ampla de estudos que demonstram essas atividades musculares que a gente pode se basear? Eu conheço alguns, mas acredito que deva ter muito mais. Assim, para cada exercício que eu penso hoje na musculação, no treinamento de força, ele tem uns 300 estudos de eletromiografia para ele, sabe? E eu acho que para isso, especificamente, é um uso adequado da eletromiografia. Na minha área, as pessoas extrapolam muito a eletromiografia. Tem os autores principais da eletromiografia, geralmente eles falam assim, eletromiografia fácil de usar, fácil de abusar. O pessoal faz uma extrapolação doida. Mas assim, a eletromiografia é para isso, sabe? Esse determinado músculo está sendo ativo aqui. Depois disso, eu não consigo extrapolar. Do tipo, se eu fizer esse exercício aqui, eu vou ter hipertrofia desse músculo? Não, essa é uma limitação. Mas o paciente neurológico, ele não está, como eu falei, não está muito preocupado com hipertrofia. Ele está preocupado com melhora de função e força. Então a eletromiografia, ela é um bom suporte, sabe? Por quê? Porque não dá pra gente sair nessa do tipo, eu tô sentindo. E a gente faz muito isso. E isso é muito errado. Tipo, tô fazendo um determinado exercício, eu sinto que ele pega. Ou eu sinto que o meu cliente vai trabalhar. Se não tiver eletromiografia ali, é bem provável que você erre, sabe? Porque a nossa percepção tátil, ela é muito enviesada. Ela é muito enviesada, isso tem estudo falando já. Então, eu estou realizando determinado movimento, eu acho que eu estou sentindo um determinado músculo trabalhar, mas quando eu vejo lá na eletromiografia, é totalmente contrário. E aí, para cada exercício que você tem na musculação, os principais, principalmente um leg press da vida, que é um exercício bem claro, todo mundo conhece, etc., a gente vai ter um monte de estudo de eletromiografia. E aí não só em relação ao leg, né? Mas em termos de, será que indivíduos iniciantes, eles apresentam uma atividade diferenciada que indivíduos avançados? A gente vai ter um monte de estudo dessa forma. Será que variações no leg press apresentam atividades musculares diferentes? A gente vai ter um monte de estudos nessa forma, não só para o leg, né? Peguei como exemplo. Sim. Então eu acho que se o cara está querendo trabalhar com treinamento de força, uma das preocupações é essa, sabe? E não custa nada. Eu acho que falta um livro que junte tudo isso para facilitar para o cara, porque ele vai ter que correr atrás. Assim, se ele souber, na verdade, e tiver a cinesiologia bem forte nele, e do tipo,
peitoral faz esse movimento. Se eu tenho uma resistência que se opõe a esse movimento, eu já estou ali, pela cinesiologia, inferindo que talvez aquele músculo esteja ativado. Então, aquele livro clássico, lá, o Cinesiologia Clínica de Brunson da vida, ele nos ajuda muito nessa empreitada. Sim, sim. Aí também falando ainda sobre músculos, né? Sobre uma das variáveis do treino é a repetição, né? Repetição, né? Há tantas séries de tantas repetições. A gente está muito habituado a passar a prescrever 3 séries de 12, né? Isso é clássico, né? Bem clássico. E a gente imagina que além disso não existe, menos do que isso também não existe. Mas a gente precisa observar que dentro da especificidade da neurologia, né, dos pacientes neurológicos, nós trabalhamos com grau de força 3 ou menos. Exato. Né? E aí você vai impor uma série de 12 repetições para um músculo que tem um grau de força 3, que mal vence a gravidade, ou o peso do seu próprio corpo já é a carga máxima, né? O Sim. RM máximo que ele consegue levantar. Então, você prescrever 3 séries de 5, às vezes já tem efeito sobre aquele músculo, né? Com certeza. Sobre força, né? Então, a gente precisa tirar um pouco essa ideia que está impregnada, né? 3 de 15. Está impregnada. Eu falo que é praticamente um pecado você dar uma 3 de 9, sabe? Tipo, não, 9 não combina, né? Jesus amado, você tá fazendo um 9, pecado, eu nem sabia que existia 9. 3 de 9, onde já se viu? É 3 de 8, 10, 15 só, não existe mais. Isso, mas a gente precisa perceber que às vezes tu dá 3 de 5 para o paciente, se tu dá 3 de 7, ele está usando uma musculatura acessória. Exato. E aí, qual vai ser a vantagem, né? Aí, o que a gente está trabalhando? Então, eu acho que isso é um ponto que tem que ficar muito claro, assim, sabe? É muito importante falar sobre isso. Que essa é uma variável muito importante, na minha opinião. E assim, quando você fala RMs, né? Então, tipo, vou trabalhar com 3 de 9, por exemplo. Considerando que o indivíduo não faria a 10ª. Um exemplo. Você está falando sobre intensidade, basicamente, sobre carga. Sim. Né? Há 3 parâmetros para a gente discorrer intensidade. Antes a gente falava intensidade só usando carga, que era o que as pessoas... Então, carga, peso mesmo, né? Para um indivíduo que... E aí, obviamente, se tiver menos peso, eu consigo fazer mais movimentos. Se tiver mais peso, eu consigo fazer menos. Então, quantificar intensidade pela carga com RMs, como você comentou, é muito prático. Do tipo, eu vou fazer de 2 a 5 repetições máximas, eu sei que é muito pesado. Está muito próximo do RM. Eu vou fazer de 15 a 20 repetições máximas, eu sei que é mais leve. Porque a carga tem que ser mais baixa para o indivíduo conseguir fazer mais movimentos. Intensidade, no entanto, é por carga, mas tem outras 2 variáveis que a gente não pode, que também têm sido apontadas no treinamento de força, que é o esforço, e aí há uma relação inversamente proporcional entre carga e velocidade. Então eu posso pedir para você fazer bem lentinho, com pouco esforço, ou eu posso colocar uma carga relativamente alta e falar, tenta fazer de maneira esforçada, um movimento um pouquinho mais rápido. Você não vai conseguir, porque está pesado. Mas você está empregando um esforço maior. Isso faz com que a ativação muscular seja maior, porque seu esforço é maior. Então, tem carga, esforço e número de repetições antes da falha concêntrica. Então, no caso que você falou, o cara ele só consegue 3 séries de 5. Ele não consegue fazer a 6ª. Ou seja, se você estiver trabalhando próximo da falha concêntrica, o treinamento está muito intenso. E a gente fala, Lana, que chegar na falha concêntrica, olha só que loucura, é prejudicial para ganhos de força em indivíduo saudável. Chegar na falha concêntrica não te dá aumento de força se comparado a você parar 1 ou 2 repetições antes da falha, fazer o cara falhar. Por quê? Porque isso vai fazer com que você se fadigue muito e na próxima série você já não está 100% para fazer.
Aí a carga que você ia fazer alta, você vai ter que diminuir porque você se doou toda para fazer a falha concêntrica, para chegar na falha. Então isso É, revela muito também, sabe? sim. E aí tem uma questão também quando a gente fala de paciente neurológico, a gente tem que cuidar com pressão arterial e tudo mais, que Exato. um treino muito intenso vai fazer a pressão Uhum. subir. Então Chegar é na mais uma falha, a coisa. pressão sobe. É. E aí geralmente eles Então, são hipertensos, né? uhum. E aí é um problema, né? Então, Sim. a primeira coisa que eu gostaria de dizer em relação a isso, talvez a falha concêntrica, falhar o músculo, não seja ideal. E o que a gente sabe? Para hipertrofia, pouco importa, sabe? Se você está fazendo 3 de 5, 3 de 10 ou 3 de 15. É outra coisa que determina a hipertrofia. Mas para força muscular, o que determina é carga. A carga é bem importante. Então, 3 de 12, para alguns pode ser ruim, porque o cara não está conseguindo fazer 5. E 3 de 12, para alguns, pode ser ruim pelo fato de que você conseguiria progredir carga. Ou seja, colocar um determinado momento de treinamento, o cara fazer 3 séries de 6 a 10, por exemplo. Ou É, seja, você nada está impede que aumentando a seja. carga. É, Porque você não quer aumentar força? E força é carga dependente. Então, aquela história de ficar de 3 de 12 para sempre, pode ser excessivo para alguns, e pode ser, sabe, além para alguns e aquém. E aí, quem vai manipular isso é você que está lá com e o o nosso cliente, né? músculo, ele não lê número, né? Exato. Ele não lê peso. Tu pode Uhum. fazer 3 séries com repetições diferentes, dependendo do Uhum. que o paciente aguenta, né? Exato, exato. E aí, ao invés de a primeira coisa, então, você percebe? 3 de 12, fechar em 3 de 12. Eu não gosto nem de séries fechadas, como você comentou agora. Eu não acho que 3 de 12 para qualquer pessoa seja bom. Por quê? Porque o cara vai fazer 3 séries. Na primeira, ele me entrega com X carga, 12 repetições. Eu espero que, se ele teve um esforço legal na série, que se ele fizer 12 repetições aqui e 12 repetições aqui com a mesma carga, quer dizer que na primeira série ele deu um migué. Ele não deu o melhor de si. Você Sim. entende? É por isso que é legal a gente trabalhar com amplitudes de RMs ao invés de uma repetição fechada. Então, ao invés de 12, trabalhe de 8 a 12. E ensine o seu cliente, seu paciente, que inclusive ele vai ser mais autônomo para regular a carga, porque aí ele não vai precisar ali, você cuidando dele especificamente, depois de um tempo ele pode treinar sozinho, isso é legal. Então, ó, Uhum. era de 8 a 12, era para eu fazer 8. Eu não consegui chegar no 8, quer dizer que está muito pesado, eu tiro peso. Era de 8 a Isso. 12. Nessa série eu consegui 15, quer dizer que está leve. Na próxima série eu aumento o peso. O cliente mesmo consegue regular a carga do treinamento dele. Isso é fantástico. Sim. E aí a gente tem que cuidar em relação a isso também aos movimentos compensatórios, né? Porque a gente está falando de um paciente neurológico que já tem uma alteração, que já tem uma Uhum. compensação. Então, se você permite que ele faça repetições sem estar olhando, sem estar analisando esse movimento, a gente corre o risco de que ele aumente essa compensação. E aí você vai Uhum. fazer uma aprendizagem motora ruim Você vai também, né? prender o movimento errado. E aí prender o movimento. Você vai. E É. sabe, Alana, cabe ressaltar que, ó, se você pega os protocolos, vou voltar para você, que é onde eu tenho mais experiência. Vai estar lá, três vezes por semana, 3 séries cada exercício. Vamos supor que você vai treinar 3 vezes por semana, seu cliente. E, e esse cara vai fazer agachamento 3 vezes por semana com você. E ele vai fazer 3 séries de agachamento com você. Nós sabemos indivíduos jovens, sem condição patológica, que o indivíduo que está iniciando, ele já tem uma resposta boa de 4 séries por grupo muscular por semana. 4 séries. Ao indivíduo jovem. Pouco. É muito pouco. Você percebe? É bem pouco. Se você Sim. for seguir o protocolo, você vai entregar 9 séries por grupo muscular por semana. Com esse exemplo que eu dei. 3 séries de Sim. agachamento 3 vezes por semana, dá 9. Uhum. 9 séries por grupo muscular por semana é onde a gente inicia um estímulo suficiente para gerar hipertrofia. Ou seja,
Se você for seguir o protocolo à risca, você já está dando excesso para o seu cliente, dependendo do cliente. Aí você chega com um indivíduo que teve AVC, é sedentário, você fala, não, beleza, vou colocar o protocolo. Você vai errar pelo excesso. É, é Você vai muito errar pelo delicado. excesso. Você percebe? E aí eu trago essa discussão porque você percebe que tem um outro princípio, que eu sempre falo dele, que é o princípio da individualidade biológica. Ou seja, o que é bom para a Alana não vai ser bom para mim, que não vai ser bom para o Vinícius, que está aí, que deu tchau, que não vai ser bom para nenhuma dessas pessoas que está aí. O que é bom para a Alana é específico bom para ela. Porque esse é o princípio da individualidade biológica. O treinamento tem que atender às suas características. Você tem uma capacidade, você tem uma necessidade de recuperação que é diferente de mim e que varia ainda, né? Então a Alana é uma pessoa e eventualmente ela trabalha. Numa semana de estresse muito alto, o estresse com certeza vai afetar a recuperação que ela teria em determinado treino. Então ela vai precisar de um tempo maior. No fim das contas, você percebe que não dá pra gente criar receitinha de bolo. E aí é por isso que eu sempre falo que a gente tem que planejar a sobrecarga externa, ou seja, o que vai chegar em você em termos de carga, e principalmente acessar como você reage a essa carga. O como você reage a essa carga é sobrecarga interna. Um bom treino, um bom treinador, ele vai conseguir planejar o que ele acha que vai ser bom para você. Para isso eu posso usar o protocolo até, porque não é um tiro no escuro. Estou vendo o que a galera já fez com essa população. Vou aplicar em você. Mas a mágica do treinamento ela acontece quando eu pego essas informações suas e eu retroalimento meu planejamento. Aí sim, aí eu falo, puxa, esse cara está prescrevendo treino de maneira adequada. Quando eu vejo que, a partir das suas informações, eu consigo verificar, puxa, eu exagerei na dose, na próximo treino eu já diminuo o número de séries, para não dar aquilo que a gente tinha discutido. Ou, poxa, eu achei que a Lana ela não ia responder bem, ela falou que foi fácil, no próximo treino eu já aumento a carga. Ela conseguiu fazer os movimentos de maneira muito bem feita, você percebe? Então, mais importante que o planejamento é a retroalimentação daquilo que vai acontecer no treinamento. Não é mais aquela história de que ficar com dor é necessário, né? Exato, exato. Ah, não, eu senti dor. E assim, e a sacanagem da dor é que ela é uma variável psicofisiológica multifatorial. E ela não tem diretamente relação com dano. Então, eventualmente, eu passei um treino assim, pegado para você, e você tá lá, não, tô de boa. E na verdade não tá. E o contrário também é Pensa que, então verdadeiro. não adiantou nada. É exato, sabe? O contrário também é verdadeiro. Não, esse aqui, o cliente está lá, nossa, tá sentindo dor e o dano em si é baixo, sabe? Então, a gente precisa saber lidar com esse tipo de questão também. Sim. Uma questão importante é a gente incluir o lado o lado lesado, né? Para pacientes com AVC, falando especificamente, né? Porque aí entra uma questão de percepção corporal, né? Que é importante do indivíduo perceber o próprio corpo, né? Não raras às vezes a gente encontra pacientes que não usam, né? O lado da lesão ou que usam extremamente menos do que o outro lado, né? Então, mesmo no treino de força, com algum tipo de adaptação, a gente precisa incluir esse membro. E aí também existe uma diferença. Tu treina o lado direito com uma carga e tu treina o lado esquerdo com uma carga menor. Isso não tem problema, né? É algo que a gente adapta também, mas a gente tem que lembrar que o paciente tem dois lados. Sim. E o contrário também é verdadeiro, né? Um paciente que sofreu um AVC, uma lesão neurológica, enfim, o lado de menor lesão também sofre perda de força, né? Às vezes a gente só olha para o lado da lesão. Mas lá no outro lado também tem perda de força. Trabalhar dentro das possibilidades, né? Isso, então a gente precisa lembrar de incluir isso e mostrar para o paciente as capacidades, né? Porque às vezes a gente fica em cima da necessidade, né? E nem o paciente sabe que ele é capaz de fazer tal coisa. Sabe, eu acho que tem dois efeitos muito positivos nisso, sabe, Elana? Força, no esporte, a galera que trabalha com esporte, eles geralmente comentam uma coisa que eu concordo muito. Força é capacidade física mãe.
você tira tudo de força. E é por isso que então, todo atleta ele vai treinar força. Não importa se ele é maratonista, ele treina força. Se ele é velocista, ele treina força. Se ele é do futebol, ele treina força. Por quê? Você tira tudo de força. Você tira a resistência aeróbica. E isso para o paciente também. Então, o indivíduo que treina força, ele tem melhora da velocidade da marcha, economia de energética. Isso vai influenciar a autonomia dele do dia a dia, faz com que ele esteja mais confiante e melhora a qualidade de vida. Ou seja, a gente tira tudo de força. Até variáveis como equilíbrio, coordenação, que às vezes a gente fica pensando, né, como que eu vou trabalhar equilíbrio e coordenação? Às vezes o que falta é força muscular. Exato. Né? Se o cara não tem... eu estou aqui tentando me equilibrar, né? Perdi o equilíbrio. Eu tenho que ter uma resposta muscular forte o suficiente para se opor e reorganizar. Se eu não tenho força, eu não me reequilibro depois, né? Exatamente. E tem revisão sistemática que aponta que até efeito de diminuir complicações de queda. O cara que treina força, ele se quebra menos quando cai, basicamente. Sim, né? sim. Mas não só isso, sabe? Quando eu engajo, como você comentou, um membro parético para atividades de força, eu também tenho que olhar para aspectos psicológicos, do tipo assim, ó, eu estou fazendo força com esse braço, quer saber? Eu acho que eu tenho capacidade para usar ele no dia a dia. E pelo que a gente sabe, em termos de utilização do membro parético para atividades da vida diária, a autoeficácia ela é forte preditor de prognóstico de reabilitação. Então, se eu consigo mostrar para o cara que ele tem potencial naquele membro, ele vai utilizar esse braço numa frequência maior do dia a dia dele, e isso potencializa a minha reabilitação desse membro que eventualmente não tem capacidade, mas ele não confia. É bem legal isso. Tipo, a capacidade física do cara em termos de força, em termos de controle, é um preditor menos forte do que a autoeficácia dele em relação ao braço. Esse é um achado da professora Winston também, que ela fez lá no ARAT, eu acho, sei lá, não lembro o nome do ensaio clínico, que meio choca, assim, fala, será que a gente está aumentando a capacidade do nosso cliente em termos de perceber-se competente? Ou a gente só está lá criando nocebo na cabeça do cara, que a gente faz bastante? Né? Aí volta para aquela questão do paciente estar incluso no treinamento, né? De não ser planejado lá na tua casa, só você e a ciência, né? Mas o ator principal tem que estar junto, né? Ele tem que estar 100% ativo, porque senão nada do que tu planejar vai adiantar. E que você falou, tem um suporte gigantesco na literatura, gigantesco, que advém da teoria da autoeficácia do Bandura, né? Então, olha só que doido isso. Se eu me sinto autônomo num processo, o resultado desse processo é bem provável que eu coloco como um agente ativo, e eu me sinto ainda mais, eu me percebo ainda mais capaz dele. A gente entende isso. Então, se eu dou autonomia para a Alan, decidir junto comigo os exercícios que ela vai colocar na sessão, ela se sente mais confiante ainda, porque ela está fazendo parte do processo, sabe? Não foi algo externamente determinado. Porque se eu coloco isso de maneira externa determinada, você vai estar lá, na clínica vai responder muito bem, mas vai para casa, né? Exatamente, isso. É o que a gente vê que acontece. Tu só faz uma terapia efetiva quando ela vai além da sala, né, de fisioterapia. Porque não faz sentido, né, você treinar lá dentro se... a gente treina a marcha, às vezes, dos pacientes, né? Não, você tem que fazer assim, assim, assim. Aí ele faz ali dentro da tua sessão, fica perfeito, né? E aí tu diz, então tá, paciente, terminou até a semana que vem. Nossa, ele sai totalmente fazendo como, né? O contrário do que você treinou ali durante meia hora. Porque não faz sentido para ele aquilo ali. Exato. Né? Não faz parte do contexto dele. Então, a gente precisa muito olhar para essa parte do contexto de vida real de cada pessoa, né? E trazer para dentro, inclusive, do treinamento de força, que é a discussão aqui. Exatamente. Eu acho que esse é um assunto que daria para a gente falar, né? Horas. Durante muito tempo, exatamente. E nada impede que a gente volte aqui, né? Eu me coloco à disposição. outras vezes. Me coloco à disposição.
eu só queria deixar um tempinho para que se alguém tiver alguma pergunta ou alguma colocação, né, para contribuir com nós. Eu acho que tem, eu vi fisioterapeutas aqui, eu acho que tem educadores físicos também. Deve ter aluno meu no meio, eventualmente eles Deve aparecem. ter. Eles devem estar por aqui. Então, se alguém tiver alguma contribuição, pode colocar. E eu só reforço que nós, fisioterapeutas, temos muito a aprender com vocês. E até a gente está programando, né, Jordano, uma formação que o Jordano vai Uhum. participar para fisioterapeutas voltadas para paciente neurológico e que vai ter um módulo só disso, né? Que De a gente vai força. falar isso, que você vai falar, né, por horas sobre isso. Então, já estamos adiantando isso também, vai ser muito legal, né? Vai ser específico para fisioterapeutas dessa vez, né? Porque a Uhum. formação é específica para fisioterapeutas, mas eu acho que vai ter muita coisa legal para aprender nesse módulo. Aham. Eu acho que desde esses princípios, sabe, que norteiam o treinamento, e aí é treinamento de qualquer coisa, que eles devem estar, é a base do negócio, sabe? Até pegar cada variável e destrinchar cada variável daquelas 300 que a gente comentou, porque não adianta, eu para trabalhar, eu preciso saber das ferramentas que eu tenho, e depois das ferramentas, eu tenho que ter um controle em termos de monitoramento. Que aí eu acho que, inclusive nós da educação física, estamos pecando, sabe? A Uhum. galera até sabe as ferramentas que tem, eventualmente, mas o monitoramento, ele é muito importante, muito, porque nós somos seres instáveis por natureza, né? Nós não somos lineares. As nossas respostas biológicas, elas são caóticas pra caramba. Então, Uhum. se eu não coloco essa questão de imprevisibilidade no meu planejamento, de retroalimentar, de autorregular o treinamento, é meio tiro no escuro, sabe? E trazer isso para dentro da, da prática clínica em fisioterapia, né, com esses pacientes, eu acho que é essencial. Enfim, a gente sabe que a força vai melhorar e se tiver bem consolidado dentro de um programa adequado, nossa, é sucesso. É. E a gente precisa entender o que está por trás disso, né? Eu sempre falo isso. A gente está devolvendo autonomia e independência para os pacientes. E essas duas palavras, elas estão sempre na minha cabeça, assim, quando eu falo de treinamento, né? De Uhum, reabilitação. Porque não existe nada maior do que autonomia e independência para um indivíduo. A gente se uhum, imagina sem essas duas variáveis, você não tem nada do resto, né? Então, quando a gente está falando em treino, em reabilitação, eu acho que a gente precisa lembrar que é isso que a gente está devolvendo. Então, o quanto é importante a gente, de fato, estar também presente nessa prescrição, né? E buscar aprender, e buscar se desenvolver, né? Se é algo que talvez a gente não tenha tanto domínio, né? Mas a gente precisa entender que isso é muito importante para os nossos uhum. pacientes e que é nosso papel buscar, né? Assim, eu me coloco à disposição. Para mim é um prazer, de verdade. Sobretudo porque eu aprendi muito com fisioterapeuta. Minha orientadora de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado é fisioterapeuta. Então tá na hora de eu devolver. Porque eu só tirei daí para cá, né? Tá na hora de eu colocar daqui para aí também. Com Então eu acho certeza. que eu fico muito feliz por isso. Vai ter muitos momentos, sim. Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente já trouxe bastante informação, né, por hoje, que é aplicável amanhã, né? Exato, exato. E assim, pessoal, me coloco à disposição, tem o meu contato por aqui. Se caso precisem, coloco também a Lana quando você quiser conversar sobre isso. É algo que eu realmente gosto de conversar, para mim é um prazer. Uma hora passa voando, assim, eu nem sinto. Sim, E obrigado pelo convite. imagina, eu que agradeço. Esperamos as outras, então. Tá certo, obrigado, viu, Te pessoal? espero no curso também. Com certeza, vou estar lá e assim, a proposta é deixar o mais básico possível, que o básico funciona de verdade, mas assim, com critério, com robustez metodológica e principalmente com autonomia do ponto de vista do cara que está prescrevendo treino, sabe? É gostoso você mexer em alguma coisa que você sabe de verdade, né? Então a ideia é isso.
É isso aí, então. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com nós até agora. E até a próxima, então, Jordano. Obrigada. Obrigado, Boa pessoal. Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau.